Olá, eu sou Adriana Martins e hoje nós estamos no primeiro episódio do GPSE Cast e vamos falar um pouco sobre esse projeto, o que é o GPSE Cast, e para falar comigo está aqui o Reginaldo Oliveira, ele que é empresário e também autor desse projeto maravilhoso. Conta pra gente aí, Reginaldo, como é que surgiu essa ideia? Olá, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar com vocês aqui no nosso primeiro episódio do GPSE Cast, com a nossa querida Adriana Martins, que é também integrante desse projeto, né? A nossa apresentadora, também com o Bruno, né? Que está ali na parte técnica. É um projeto que a gente trouxe para a cidade e para a nossa região, com o objetivo da gente falar sobre a vida dos empreendedores. E pessoas de destaque no meio artístico, empresarial, porque, em geral, tem muitas pessoas que às vezes estão com vontade de empreender e elas não têm aquela coragem, não têm aquela decisão. Então é importante a gente ouvir a história de pessoas que, por algum motivo, em algum momento da vida, elas tiveram a iniciativa de começar um empreendimento. A gente vai ver que na jornada do empreendedor muita coisa dá errada, mas é importante que você mantenha foco e a disciplina naquilo que você quer conquistar. Então, eu acredito que vai ser um projeto bacana que vai trazer para a gente um novo olhar sobre o mundo do empreendedorismo. E, Reginaldo, como é que os empresários podem se utilizar deste espaço? Como é que funciona essa parte? Bem, as pessoas que quiserem utilizar o GPSE Cast, nós temos uma equipe comercial que vai poder atender vocês, né, nas demandas. A gente tem alguns tipos de pacote que é justamente para permitir que você que nunca participou de um podcast possa fazê-lo. Então, a gente tem um pacote básico, onde você tem a oportunidade de utilizar o espaço e ter as gravações para você mesmo fazer a sua edição ou a postagem. A gente tem um pacote em que a gente entrega para você o vídeo editado, né, pronto. A gente tem um pacote em que a gente conta com suporte de roteirização da Adriana, onde ela vai dar todo o suporte para que você possa montar o seu podcast, inclusive como montar o formato do seu podcast. E a gente tem um formato mais completo, onde você pode ter a Adriana como apresentadora do seu podcast, te dando todo o suporte para que você possa trazer para a sua empresa e para os seus clientes uma nova forma de comunicação. Afinal, as pessoas hoje, não importa onde estejam, né, Reginaldo, querem aproveitar para aprender, ter mais conteúdo. E isso é uma possibilidade que o podcast oferece, né? Exatamente. E, Reginaldo, claro que muita gente conhece você, né, na região, conhece seu trabalho, admira também as formas de trabalho que você utiliza. Mas vamos também lembrar daqueles que ainda não conhecem, né? Conta pra gente um pouquinho sobre o início da sua trajetória profissional. Bem, então sou Reginaldo Oliveira, para aqueles que não me conhecem, tenho 43 anos, pai da Alícia de 5 anos, esposo da Regiane, sou casado há 10 anos, esse ano completo 11 anos de casado, no Que dia 7 maravilha! de setembro, dia 7 de setembro, feriado, Que né? bom! Estrategicamente casei num feriado, que vai ser sempre feriado dia do meu casamento. Bem, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Nós tivemos um evento de inauguração recente aqui, onde eu tive a oportunidade de contar, né, para as pessoas que estavam presentes um pouco da minha história. Eu comecei minha vida empreendedora muito cedo, né? Minha mãe sempre teve uma veia empreendedora muito grande. Então, ela vendia cosméticos, vendia lingerie, existia na onde a gente morava um rapaz que vendia doce. Então, naquela época ele passou o ponto, né? Ele foi embora para o Nordeste e minha mãe ficou vendendo os doces naquela região. Então, a minha mãe sempre teve esse tino para o lado Sim. empreendedor. E desde pequeno eu acompanhava ela naquelas reuniões de apresentação de produtos, né? Que as mulheres se reuniam nas casas e experimentavam lá os esmaltes, os produtos, né? Faziam um bolo, um café. Então, desde muito pequeno eu tive contato com o empreendedorismo. E a minha primeira oportunidade para empreender sozinho foi com 11 anos, né? Quando 11? 11 anos. Foi com 11 anos que eu comecei a vender sorvete na beirada dos campos lá em Osasco, né? Porque eu passei, posso falar que metade da minha vida eu já estou aqui em Tietê, né? Porque já fazem 20 anos e 23 anos eu vivi em Osasco, então já está quase meio a meio. E quando eu morava em Osasco, com 11 anos eu comecei a vender sorvete, né? Naquelas embalagens de isopor,
na beirada dos campos, então foi quando eu comecei a ter contato ali com a necessidade de que você precisa vender com lucro para você poder ter dinheiro para comprar mais sorvete depois. Então, foi um momento que eu iniciei aí a minha jornada de trabalho. Depois eu trabalhei também numa pastelaria, né, e numa empresa de lanches, né, com os mesmos 11 anos. E aí, quando foi com 13 anos, eu iniciei na Guarda Mirim em Osasco, da qual fiquei até os 15 anos, que é uma entidade que ela tem desde 1962, que ela trabalha com jovens carentes para inserir no mercado de trabalho. Então, para mim, foi uma experiência ali como office boy muito interessante. Nossa, deve ter sido um aprendizado e tanto também. Foi um aprendizado porque eu entrei lá com 13 anos, né, no dia 27 do 10 de 93 e saí no dia 10 do 5 de 95, né? E então foi um período em que eu era um pré-adolescente, naquela época da rebeldia, então eu aprendi sobre ordem unida, eu tinha professor de educação moral e cívica, né, que era o professor Rui Galvão de Moura Lacerda. A gente teve aula de boas maneiras, eu aprendi a preencher cheque com 13 anos. Então, Puxa. para mim, foi um período muito importante para a formação da minha carreira profissional. E Reginaldo vendeu alimentos, trabalhou na guarda. A questão aí dos números, né, te encantarem tanto, a contabilidade, como é que veio isso? Veio a partir das oportunidades. Eu costumo falar que a minha vontade sempre foi trabalhar com empreendedorismo. E quando apareceu a oportunidade de trabalhar numa empresa em São Paulo, eu trabalhava de office boy e eu tinha que entregar as declarações na Receita Federal. Me lembro que todos os meses eu ia lá com aquele disquete, que era o Drive B, um disquete Nossa, grande. Depois ficou o disquete 3,5, né, que é aquele pequenininho. Eu levava os disquetes e aí, por curiosidade, eu queria saber por que que eu tinha que levar aquele negócio todo mês na Receita, né? Naquela época, a Receita Federal recebia disquete e formulários, né? Não tinha internet do jeito que tem hoje. Então, eu comecei a me interessar aí pela parte contábil a partir de começar a observar a área contábil. E aí, no ano 2000, eu acabei fazendo técnico de contabilidade e em 2001 eu comecei a fazer a faculdade lá em Osasco, também na FITO, em Osasco. e você chegou a ser professor também da área, né? Sim, assim que eu me formei em 2004, eu já trabalhava com curso profissionalizante no ano seguinte. E em 2005, né, o professor Altimar Amaral, lá de Itapetininga, ele me convidou para dar aulas na faculdade de Itapetininga, lá de contabilidade. Então, a primeira faculdade que eu dei aula foi em Itapetininga. Pouco tempo depois, eu recebi a oportunidade também para dar aula na FIT, né, que é a Faculdade de Integração Tietê, em Tietê, onde eu tive a oportunidade de dar aula por 3 anos e também dei aula na Unifiel, em Osasco. Então, eu dei aula até 2014 na faculdade, então foi um período aí de próximo de 10 anos trabalhando como professor no meio acadêmico. E para mim foi uma oportunidade de conhecer muita gente e também de treinar muitas pessoas aí para o mercado de trabalho. E Reginaldo, essa troca de conhecimento, né, que o professor tem com os alunos, te inspirou hoje também nas mentorias que você oferece? Ah, sem dúvida. Eu acho que a minha veia de ensinar, ela sempre esteve comigo, porque eu me lembro que a minha primeira experiência como empreendedor, eu tinha 16 anos, né? Eu tinha recém saído da Jugo e eu fiquei um período desempregado por erro meu mesmo, né? Porque eu fui fazer um processo seletivo, a moça falou que gostou da minha entrevista, eu fui lá e pedi a conta, né? Uma reação intempestiva de um adolescente, né? Típica atitude de um adolescente, de uma pessoa sem experiência, que não esperou, né, o momento oportuno e acabei ficando desempregado por 4 meses. Foi a única ocasião que eu fiquei desempregado, que eu fiquei sem renda, né? Eu tinha 14 anos, 15 anos. Então, de lá para cá, eu aprendi que antes da gente fazer alguma coisa, a gente tem que ter um planejamento, porque senão a gente acaba ficando em maus lençóis. E eu tinha uma empresa de telemensagens, né? Na década de 90, estava muito forte as pessoas enviarem mensagem umas para as outras. Então eu vendia telemensagens, né? Eu comprei os CDs, Que e aí eu legal! tinha um telefone, né, que eu ligava para outra pessoa e vendia telemensagem. Só que custava R$ 10, e o que acontecia? As pessoas não pagavam. E aí, Nossa, para receber, ficava mais caro, e receber muita inadimplência. muito inadimplência. E aí eu quebrei.
Fiquei com meus CDzinhos, você acredita que eu tenho eles guardados até hoje? Puxa vida! Aqueles CDs, né, que tinha mensagem de agradecimento, mensagem de aniversário, mensagem de reconciliação, de pedido de desculpa. Então eu ligava para as pessoas e fazia a reação ao vivo, né? A pessoa ficava no telefone, na outra linha, ouvindo. Isso lá em 96. Puxa, e depois dessa queda, né, em relação aí aos negócios que foi a empresa de telemensagem, você teve um aprendizado também em relação a isso? Ah, sem dúvida, porque uma das coisas que a gente percebe, né, que às vezes o empreendedor ele tem um ímpeto, né? É evidente que eu tinha pouca idade, não tinha instrução, eu não tinha formação. Eu imaginei que eu ia comprar eu ia fazer as telemensagens e ia ganhar muito dinheiro. Só que eu não tinha nenhuma preparação. Então esse é um dos grandes problemas que acontece com o empreendedor. Ele às vezes ele tem uma boa intenção, ele tem um bom produto, ele tem uma boa ideia, mas às vezes ele não tem a preparação adequada. E aí foi quando eu fui começar a buscar preparação. Então, primeiro iniciei o técnico de contabilidade, depois eu fui para a faculdade, aí eu fiz pós-graduação na FGV, e aí eu comecei a dar aulas, e você que também foi e é professora, sabe o quanto que é importante o professor estar sempre atualizado. Então, para a gente Sim. continuar dando aula, a gente precisa aprender. Então, aí a vida acadêmica me ajudou muito, porque você tem que aprender para poder ensinar, né? Sim, e atualmente o mundo gira tão rápido e as mudanças elas são, assim, imediatas, né. E nesse sentido também a GPSE se preparou, né. A GPSE está fazendo 16 anos e mostra uma cara nova, né, abraçando os clientes de uma maneira bem diferente, né. Exato, né, a gente passou por um período de transição, né, eu montei a empresa em 2007 na cidade de Tatuí, eu vim para Tietê para trabalhar numa indústria química, e aí conhecendo a região, né, a gente percebeu que a região é uma região muito próspera, né, essa região, essa macro-região de Campinas, que envolve Sorocaba, que vai até Itapetininga, é uma região muito próspera, e aí eu identifiquei a oportunidade de ter uma empresa de contabilidade aqui na cidade. E foi quando, em 2007, por uma questão estratégica, como eu dava aula em Itapetininga, eu montei na cidade de Tatuí. E aí, para sair da empresa, eu tive uma transição de 1 ano. Então, eu montei o escritório, fiquei trabalhando fora de hora, nos finais de semana, e ainda mantive o meu posto de trabalho como coordenador administrativo financeiro numa fábrica aqui da cidade. E aí, depois de 1 ano que eu percebi que o negócio ia engrenar, aí eu pedi para sair e fiquei com dedicação exclusiva para a empresa. E no ano de 2009, eu trouxe a empresa aqui para a cidade. A gente teve um crescimento muito rápido, e aí a gente teve que mudar de prédio de novo, né? Eu sempre gosto de citar a dona Letícia, que acabou reformando a casa do filho Sim. dela para a gente montar a empresa. Então, fiquei nesse segmento contábil por 12 anos. E aí, em 2019, a gente tomou a decisão, né? Em parceria com a minha esposa, a gente optou por trabalhar mais a terceirização financeira e também trabalhar a parte de consultoria para empreendedores. Era uma coisa que eu já fazia desde quando eu comecei a GPSE, e a parte contábil ela foi ganhando corpo, porque as pessoas que eu fazia consultoria muitas vezes estavam com problema com seus contadores, e a gente acabava assumindo esses clientes. Mas a minha paixão sempre foi trabalhar a gestão do negócio, né? É É. evidente que a contabilidade ela tem um papel muito importante dentro da minha história, mas a minha paixão sempre foi trabalhar a potencialização do empreendedor, né? Eu sou uma pessoa que gosto de falar, que gosto de me comunicar, e vi na contabilidade uma oportunidade também de melhorar os meus conceitos em relação à parte dos números. Mas uma das coisas que eu percebi ao longo do tempo que são as pessoas que fazem toda a diferença. Os números, eles não falam por si, né? Por mais que a gente sempre ouve, né, que os números falam por si, às vezes não, porque os números eles não eles mascaram às vezes os cenários que estão por trás daquela realidade da empresa. Então, desde 2019 a gente vem num processo de transição. Agora em 2023 a gente inaugura uma sede nova, com uma proposta de trabalho bem diferente, com um podcast, com a possibilidade de trazer os empresários para fazer eventos aqui dentro da nossa Sim. empresa. A gente tem espaços aqui para network, a gente está trazendo imersões, né? A gente tem um contato muito grande com o pessoal em Alphaville, e a gente está conseguindo trazer esse pessoal para cá. Então, é uma nova cara, e é trazer para a nossa região, né, que é muito próspera, é uma região muito boa, uma visão nova para os empreendedores, porque a gente vê aí quantos jovens e adolescentes montando empresas e ficando, às vezes, milionários, porque eles
tem a mente disruptizada. E às Sim. vezes, nós que somos mais velhos, a gente tem uns conceitos ali que a gente está preso, e é essa hora que a GPSE, nesse cenário, ela quer trazer um pouco de luz para essa visão do empreendedor. Quanto mais a gente se especializar, quanto mais a gente se preparar, mais rápido a nossa empresa vai crescer. Sim, e é interessante como você se comunicar, né, em relação àquele conhecimento, parece que cresce, né, como um fermento ali. Você consegue ajudar os empresários. A gente tem tanta gente produzindo tanta coisa boa na região, né, e Sem às dúvida. vezes um detalhe ali na administração, um detalhe numa melhor gestão, vai fazer uma diferença enorme, né. A gente tem ali nas suas mentorias, por exemplo, como dobrar o seu O lucro, ganho, o seu lucro, né, exato. a gente tem vários ensinamentos ali que, na verdade, é tudo que muitas vezes um empresário gostaria de ouvir, mas ali naquela gestão sempre, buscando mais, porém não tendo às vezes com quem conversar, é a hora que a GPSE vem para fazer esse casamento perfeito, né. Sem dúvida, porque em geral o que que acontece, né? A gente ouve que a empresa para crescer, você tem que disparar o faturamento, e aí às vezes a pessoa descuida da qualidade do faturamento, né? Eu não sou contra o faturamento, né? Vocês vêm eu falando muito sobre lucro, porque em geral a empresa ela só sobrevive se ela tiver lucro, né? Porque empresas, né, constituídas que não têm lucro, elas são ONG, né? E nada contra as ONG, né? A ONG é uma importante entidade do terceiro setor, mas quando a gente fala de empresas que geram postos de trabalho, que vão gerar riquezas, essas empresas precisam ter lucro, porque uma empresa sem lucro ela não sobrevive. Eu costumo falar que o faturamento ele é ego, o lucro é a sanidade e o caixa é rei. Então, o faturamento ele é importante desde que ele seja sadio, né? E é importante que você tenha lucro e que você tenha caixa também para você poder realizar os seus desejos e as suas vontades. Eu costumo falar, e por isso que eu amo o tema empreendedorismo, porque o empreendedor é aquele que ajuda a realizar sonhos, né? Então, quando o empreendedor entende que as pessoas que estão trabalhando com eles são pessoas que têm sonhos e ele faz com que esses sonhos se tornem realidade, essas pessoas vão se potencializar para realizar os sonhos dele também. Então, é um trabalho muito forte. A gente tem uma mentoria que fala sobre como é que você se torna um líder de uma equipe independente capaz de dobrar o lucro da empresa. Porque não é você que vai dobrar o lucro da sua empresa, é a tua equipe. E se Sim. você não for capaz de ter uma equipe independente e de ser um líder que as pessoas queiram estar juntos, queiram trabalhar com você, você vai estar fadado a ficar trabalhando 16, 18 horas por dia e ser aquela pessoa que vai ser escravo do seu próprio negócio. Então, eu fui durante muito tempo, né, quando eu trabalhava contabilidade escravo do meu negócio, trabalhando 16, 18 horas por dia, e eu percebi o quanto isso me fez mal. Então, hoje que eu tive a oportunidade de sair desse cenário, eu quero realmente compartilhar essa visão com os empreendedores, porque dá sim para a empresa crescer e você ter uma vida para a família, você ter uma vida tranquila, sem a necessidade de você ficar trabalhando igual um maluco, né? É evidente que quando você está começando uma empresa nova, você tem que dedicar uma energia, mas aquilo ali não pode ser para sempre, né? Sim, afinal sermos estratégicos é a dica e não operacional, né. Exato, eu sempre comento isso, né, que a grande luta que eu tenho hoje com os empreendedores é fazer eles saírem do operacional. Outro dia eu estava dando mentoria para um empreendedor e eu comentei com ele: olha, você não pode mais ficar fazendo trabalho de ir no banco. Ou você coloca tudo pela internet, ou então você manda outra pessoa. E ele chegou para mim assim no outro dia que eu fui fazer mentoria com ele, ele falou assim: nossa, Reginaldo, eu estou preocupado. Eu falei, por quê? Porque agora que eu não estou indo para o banco, eu não tenho mais nada para fazer. Assim, nossa, como você não tem nada para fazer? Você tem que cuidar da parte estratégica, da visão do seu negócio, né? Quantos produtos existiam no passado e se tornaram obsoletos, né? Imagine hoje se eu quisesse ganhar dinheiro com a minha empresa de telemensagens. Eu ia Verdade. passar fome, né? Porque ninguém compra mais esse serviço. Pega os CDs, né? As empresas que vendiam CDs e DVDs, hoje em dia ninguém compra mais, né? O Spotify veio aí e modificou toda essa história, né? As pessoas ganham dinheiro hoje no show e quando as pessoas baixam música, né? Sim. Então, hoje ninguém mais compra um DVD ou um CD, né? Então, é importante entender que o mundo ele muda e se a gente não acompanhar essas mudanças, com certeza a gente vai ficar para trás.
Verdade, isso é muito importante e ainda mais nessa velocidade agora com as questões digitais, né, Reginaldo, mais ainda que nos empurram para isso, né. Sem dúvida, o conhecimento do mundo, de acordo com algumas pesquisas, ele dobra a cada 10 horas. Então significa que se a gente não acompanhar, daqui a pouco a gente vai ficar obsoleto, né. Outro dia eu estava vendo uma reportagem, né, uma reportagem não, um vídeo do professor Clóvis de Barros Filhos, e ele comentou o seguinte: "Talvez você é um profissional extremamente eficiente de um mundo que não existe mais". Verdade, Então, é que loucura, interessante, né. é loucura, né, daí você começa a olhar, né, ele que é um grande pensador, né, então eu estava tentando entender o que ele estava falando. "Olha, você é muito bom para fazer um trabalho que ninguém quer". Então é muito importante a gente ter essa dimensão, porque hoje, né, eu vejo a minha filha que tem 5 anos, eu não ensinei ela, navegar pela internet, não ensinei ela a mexer com o YouTube, não ensinei ela a mexer com o celular, e se a gente não toma cuidado, sabe fazer tudo, né, até tirar foto, gravar vídeos, né. Outro dia ela postou um vídeo no na na no numa rede social da minha esposa, né, então, isso foi tudo intuitivo. Então, o que que a gente percebe? Que a gente precisa se remodelar, né, Sim. e se adaptar à nova realidade, né. Sem a gente perder os nossos princípios, o que é importante, mas é importante que a gente tenha velocidade para acompanhar esse mundo que está em constante mudança. Com certeza. Bom, Reginaldo, estamos aqui encerrando hoje o nosso podcast, o primeiro episódio. Aguarde, teremos muitos ainda, né, Sim, Reginaldo? nós temos muita novidade, tem muita gente boa confirmada aqui no nosso podcast. Você vai se surpreender com a qualidade das pessoas que vão vir aqui. E o mais importante é trazer para você uma informação de qualidade e te incentivar de que, além de você ter coragem para você empreender, é muito importante entender que o empreendedorismo é aquele que move o Brasil, né? Que move o nosso país. O empreendedor é alguém que deve ser respeitado, que deve ser valorizado, porque é alguém que teve coragem, né, de sair lá da CLT e trazer trabalhos para outras pessoas. Então, é muito importante que ele esteja preparado. Então, esse podcast tem como principal objetivo trazer para você informação que vai te ajudar, não só te impulsionar como empreendedor, mas fazer com que você se inspire nas histórias que você vai ouvir aqui. E vamos nos atualizar. E olha, no GPC Cast você vai ter todas as informações necessárias para que o seu empreendimento cresça, tenha realmente resultados. E, Reginaldo, agradeço muito por poder participar aqui do GPSE Cast, é uma honra para nós também. E até a próxima. Até a próxima, pessoal.